Boa noite a todos. Procederemos à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec. Dorivaldo de Almeida Júnior. João Alberto Minaré. José Francisco Abraão Miziara. Luiz Carlos Anastácio, presente. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional. Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Extrato da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Barretos, realizada dia 25 de abril de 2005. Aos 25 dias do mês de abril de 2005, às 20 horas, no segundo pavimento do prédio 730 da Rua 16, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Barretos, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Anastácio. O primeiro secretário procede à chamada, constatando-se a presença dos vereadores André Luiz Rezec, Dorival de Almeida Júnior, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nadbem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira, sendo que os vereadores Existo Hélio Fernandes César e Oswaldo Caial Filho chegaram momentos após. Passa-se diretamente à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 7/2005, de autoria do vereador Existo Hélio Fernandes César, que concede os títulos de cidadão honorário de Barretos ao senhor André Luiz Costa Dias. Colocado em segunda votação, foi aprovado por unanimidade. O vereador Olímpio Jorge Nabem requer a apresentação da redação final, o que foi acolhido pelo plenário. Colocado em discussão e votação, a aludida redação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 7/2005, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a transferência em caráter definitivo de bens patrimoniais que se especifica e da Câmara Municipal de Barretos para a Prefeitura do município de Barretos. Com pareceres favoráveis das comissões permanentes, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia requer a apreciação e redação final, que foi acolhido pelo plenário. Colocado em discussão e votação, a aludida redação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 30/2005, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno na Azude, Pedro Pinto Paixão, a empresa Alplant, Indústria, Comércio de Fertilizantes Foliares Limitada. Com pareceres favoráveis das comissões permanentes, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Existo Hélio Fernandes César requer a apreciação e redação final, o que foi acolhido pelo plenário. Colocado em discussão e votação, a aludida redação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 4/2005, de autoria do senhor prefeito municipal, inclui dispositivo na Lei Complementar 6, de 27 de dezembro de 2004, Código Tributário do município, com adiamento requerido pelo vereador José Francisco Abrão Miziara, que exarou o parecer verbal pela tramitação da matéria, e foi colocado em primeira discussão. O vereador Otávio Alves Garcia requer vista para melhor análise, que foi acolhido pelo plenário. Processo 28/2005, relativo ao ofício 08/2005 do Instituto de Previdência do município de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2005. Com vistas a Luiz Carlos Anastácio, que exarou o parecer verbal pela tramitação da matéria, e foi colocado em discussão. André Luiz Rezec, pela ordem, requer vista do processo 28/05, que foi acolhido pelo plenário. Processo 541/2005, relativo ao ofício 98/2005 do Instituto de Previdência do município de Barretos, IPMB, que encaminha balanço geral e anexo do exercício financeiro 2004. Com vista ao vereador Existo Hélio Fernandes César, que exarou o parecer verbal pela tramitação da matéria. O vereador André Luiz Rezec requer vista para melhor análise e acolhimento do plenário. Processo número 636/2005, de autoria da Câmara Municipal de Adamantina, que solicita apoio no sentido de solicitar ao senhor governador do Estado, visando aumentar o valor do auxílio alimentação dos funcionários públicos estaduais. Com pareceres favoráveis das comissões permanentes, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Processo 706/2005, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete relativo ao mês de março de 2005. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Processo 711/2005, de autoria de Luiz Carlos Anastácio e outros, que apresenta balancete referente ao mês de março de 2005, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Processo 713/2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2005. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Processo 721, do Serviço Autônomo da Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2005. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, foi colocada em discussão e a votação globada do remanescente da matéria. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Comunicações. Eu coloco em votação
a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Convite do CEMUV para a abertura do primeiro Profiarte, a ser realizada no dia 2 de maio, às 20 horas, na Arena Barreto Shopping. Se encontra na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Cadê o atestado? O atestado do Otávio. Não vou ler por isso. Convite da Pastoral da Educação para a aula inaugural do curso de iniciação à Libras, do projeto da inclusão Mãos Solidárias, a ser realizada no dia 3 de maio, às 19h30, no Teatro do Sermarte. Se encontra à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Convite, o Sereia, para a apresentação da posse da Diretoria Nacional do Sereia a ser realizada no dia 7 de maio, a partir das 15 horas, lá na sede do Sereia, no bairro Bom Jesus, se encontra à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Isso aqui tem que inverter. Senhores vereadores, eu gostaria desta comunicação, o senhor Faria, diretor da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Cael, Dr. Kiko, senhores vereadores, desse convite. O senhor Faria me procurou na data de hoje, solicitando uma reunião na próxima segunda-feira, às 19 horas, com os senhores vereadores. Eu vou solicitar a telefonista ou a secretaria que comunique os senhores vereadores na sexta-feira ou na segunda-feira desta reunião, às 19 horas, com o senhor Faria. Para conhecimento dos senhores vereadores, o senhor prefeito municipal encaminhou o ofício, retirando o pedido de urgência do projeto de lei 26 de 2005, que solicita autorização para licitar serviços funerários. Para conhecimento dos senhores vereadores, o senhor prefeito municipal encaminhou o relatório das obras municipais em andamento no exercício 2005. Será publicado Para o conhecimento dos senhores vereadores, o prefeito municipal estabeleceu a diretrizes orçamentárias para o exercício 2006. A Comissão de Finanças e os senhores vereadores receberam cópias. Requerimento 220/2005, Otávio Alves Garcia. Requer licença por motivo de doença da sessão ordinária a realizar-se nesta data. Está em discussão o requerimento do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Estando presente o suplente Carlos Henrique dos Santos, brevemente convocado, solicito que o mesmo entre no plenário e apresente à mesa a sua declaração de bem e o seu diploma.
Eu vou falar, você vai. O suplente a vereador vai prestar o seguinte compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. e a Lei Orgânica do Município. Observar as leis, Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. e bem-estar do seu povo. Declaro devidamente empossado. O vereador, por favor, ocupe o seu lugar no plenário. Para quem da galeria não conhece, esse é o Carlão do basquete. Seja bem-vindo. Discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 28/2005, de autoria do vereador Existo Cesare, que institui a Conferência Municipal de Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Barretos e da outra providência. Como não? Senhor, Senhor presidente, eu vou solicitar a vista desse parecer, que eu não tenho conhecimento do mesmo. Eu preciso analisar para que eu possa me é posicionar. regimental. Os que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Adiada a discussão e aprovado o pedido de vista. Cadê o projeto? Senhores vereadores, nós vamos para o cumprimento. Projeto de Lei Complementar 06/2005. Isenção do tributos para os novos loteamentos. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei complementar. O vereador... Vamos acabar de ler, pelo menos. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O vereador Euripim está pedindo vista, encerra-se as discussões. Eu coloco em votação o pedido de vista do vereador Euripinho. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador. Discussão única, né? Justificativa? Pela ordem, justificativa. Vai justificar? Senhor presidente, fui procurado pelos membros da empresa que pretende fazer esse loteamento nesse local que foi citado nesse projeto, e entendemos que após o parecer dado pela inconstitucionalidade, nós queremos provar realmente que não há inconstitucionalidade, que um parecer é apenas um parecer. E a gente não pode perder esse empreendimento, tendo em vista que nossa cidade carece dessas benfeitorias, dessas casas que têm que ser construídas o mais rápido possível, porque temos uma defasagem de mais de 5.000 famílias aguardando a oportunidade de ter a sua residência. E esse loteamento realmente vai beneficiar essas pessoas. Então, eu acho que antes de finalizar um projeto, uma conquista tão importante para a nossa cidade, que já foi feita também em outras cidades, eu vou trazer na próxima sessão documentos que provam de que tal loteamento foi aprovado em outras cidades, e eu vejo que nós não podemos perder esse investimento
Eu tenho certeza que vou convencer, não. Vou mostrar realmente a realidade e, se Deus quiser, a gente vai, através dos nossos colegas, aprovar esse projeto que é muito importante para a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 24/2005, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo do município a alocar imóvel urbano, a ceder o seu uso a título gratuito à Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. As comissões de Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contas elaboraram seus pareceres favoráveis. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Paulo Correia solicita a apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação, solicitação do vereador. Os que concordam permaneçam como estão, os favoráveis se manifestam. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Caneta aí, pelo amor de Deus. Foi esse aqui, né? 24, né? Esse também já. Agora vamos. Vixe! Projeto de Lei 25/2005, de autoria do senhor Prefeito, que altera e acrescenta dispositivo da Lei 2.119, de 23 de julho de 1987, do Código de Postura do Município. A LPA 25, atualmente a Prefeitura notifica individualmente, atenção, senhores vereadores, o município, os munícipes, estabelecendo o prazo para a construção de muros, limpeza de terra, de terrenos. Nesse projeto, as permissões da notificação pela empresa. O que está acontecendo é o seguinte, só para os senhores vereadores entenderem. As notificações não vão ser mais notificadas os moradores da casa, dono de terreno. Será notificado pela imprensa, escrita e falada. Né? Então, aquele munícipe que não tem rádio, que não lê jornal, dançou. Né? Só para vocês entenderem o que o prefeito está querendo. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, o doutor Otávio, o Lilico, elaboraram parecer pela tramitação. O membro da Comissão de Justiça e Redação, o doutor Kiko, elaborou parecer contrário. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favorável. Os membros da Comissão Urbanismo, Serviço e Obras Públicas, o Paulo Correia e o doutor Otávio elaboraram parecer favorável. O membro da Comissão Urbanismo, Serviço, Obras Públicas, Existo, elaborou parecer contrário. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em votação a solicitação do vereador. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a dispensa da leitura. Está em discussão. Você vai discutir. O vereador Sebastião Rodrigues solicita pedido de vista. É regimental, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista e se encerra as discussões.
Com justificativa de voto, o vereador Oripinho. Caro colega presidente, Mandioquinha, através da solicitação de vista desse projeto, eu quero dizer o seguinte: esse projeto, em contato com o nosso engenheiro Leonardo, ele disse que esse projeto foi aprovado em Ribeirão Preto. Só vou te dar só alguns parâmetros para você se localizar. E me parece o seguinte: a dificuldade que existe a prefeitura hoje de colocar em prática tal procedimento é que as pessoas têm os seus terrenos particulares, não cuidam, têm colocado em risco a vizinhança e toda a população. É constante as reclamações que diz com que existe bichos peçonhentos e outras coisas mais em terrenos onde não são cuidados pelos proprietários. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Me parece que a lei agora fala em 15 dias, notifica-se e aguarda para que o proprietário faça a tal benfeitoria. Não se fazendo, ele é notificado, a prefeitura faz o trabalho e é cobrado no IPTU. Isso acho que não tem resolvido a situação que é uma constante em nossa cidade. Então, esse projeto talvez venha a agilizar mais a parte da prefeitura com relação a esse trabalho, uma vez que as reclamações são constantes. Então, eu acho que é uma tentativa de resolver uma situação que vem se arrastando há tempos e mais tempos. Agora, precisamos ver a aplicabilidade dele. Uma vez aprovado, né? Com justificativa de voto, o vereador Existo. Senhor presidente, o meu voto em contrário é porque, no meu entendimento, essa lei vai ser mais uma daquelas que nós vamos aprovar, e que isso não ocorre só aqui, no país inteiro, nobre vereador Kiko, e que não vão ser cumpridos. O prazo que está sendo estabelecido para que as pessoas, após a notificação via imprensa, normalmente jornal, devam construir os seus muros e calçadas, é de 30 dias. E nós sabemos que isso, muito pouca gente, que já que está assim há vários anos, vai ser muito pouca gente que vai cumprir esse prazo. Então, a prefeitura também não vai ter condições de sair fazendo muro e calçada para cobrar depois. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu elaborei um parecer contrário, e mais ainda, sem dizer que realmente o que o nobre presidente da Casa disse com relação à notificação judicial é uma coisa também muito séria a se levar em consideração. Então, eu acredito que esse projeto deva ser melhor estudado pelo departamento competente da Prefeitura e, posteriormente, retornado a essa Casa. Porque ele está, da forma como ele está fadado a ser mais uma daquelas que em direito se chama de lei morta. Com justificativa de voto, vereador Dr. Kiko. O pedido de vista do vereador Mandioquinha vai permitir a todos os nobres pares uma reavaliação do projeto. E acho que esse projeto não pode ser aprovado, principalmente porque nós temos uma lembrança não muito antiga de uma passagem em que um outro prefeito tentou fazer a mesma coisa e deu com os burros na água. Nós éramos vereador Mandioquinha, vereador Anastácio, vereador Jominaré, acho que você não era, não. Otávio e Caial eram vereadores. Não, Vossa Mercê não era. Vossa Mercê não era. E, na época, o prefeito Nelson James tentou implantar esse mesmo sistema em Barretos e quase quebrou a prefeitura. Se o prefeito atual pretender isso e pretender recuperar o dinheiro investido na cobrança do IPTU, sabendo que muitas dessas parcelas são pagas, às vezes, 3, 4, 5 anos depois, é muito provável que isso daí, mais uma vez, não venha a ser aplicado pela prefeitura, que não vai ter recursos, e pela consciência dela vir a tomar, que ela não vai recuperar o dinheiro a curto prazo. Eu acho que esse projeto nem deveria ser revisto, vereador Existo. Acho que esse projeto não deveria ser apresentado na Casa, pelo menos nos moldes, que deveria existir limpeza, conscientização de tudo isso, deveria.
Mas a grande maioria dos proprietários de terreno não tem condição nenhuma para nada disso, né? Para fazer a limpeza e muito menos o muramento. Eu acho que as coisas vão ficar muito mais complicadas ainda. Agora, tem gente que aproveita disso, né? E seria muito bom que isso fosse corrigido. Mas, no caso do presente projeto, desde já antecipo meu voto contrário, porque eu entendo que a Prefeitura não vai dar conta de implantá-lo. Com justificativa de voto, o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu acho que alguma providência tem que ser tomada. E o prefeito não pode tomar uma providência se não existir a lei. Quer dizer, tudo o prefeito tem que fazer em cima de leis. Agora, é sabido por todos nós que existe aquelas pessoas que ela tem o terreno, sabe do seu direito, que o terreno é dela, mas não sabe dos seus deveres. E quando eu digo isso, é porque no centro da cidade, Primavera, os bairros de classe A, tem terreno que não tem muro, não tem calçada. Então eu acho que precisa começar. Tem que começar a apertar a cinta para a pessoa fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não pode ficar. Porque nós que estamos representando o povo, a gente ouve o clamor, as pessoas chegam, vereador, mas aquele terreno está assim, assim, como que vai fazer? Não tem calçada, não tem muro. Então o prefeito está certo, tem que tomar alguma providência. Isso, se a gente puder adequar aqui o projeto de uma maneira que fique bem para todos, né? Ou delatar mais o prazo, digamos que o prazo seja de 30 dias, dá um prazo maior, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. E, porque tem muitas pessoas aí que compram terreno para ganhar dinheiro. Mas ela não se preocupa em fazer muro, em fazer benfeitoria, limpar. Ela quer saber se subiu, se o terreno melhorou o preço. Isso aí tem muita gente que fica só especulando. E esse embarreto precisa acabar. Obrigado. Não havendo uma justificativa de voto, desculpa, o vereador Sebastião Rodrigues. Senhor presidente, pensando nas situações dos mais carentes, eu pedi vista para melhor estudo do projeto. Eu creio que não vai mudar em nada uma semana a mais, outra a menos, porque depois que votar em toque de caixa aí, ó, um projeto desse aí não adianta mais reclamar. Né, João? Não sei por que o João anda nervoso. Tá ouvindo, João? Muito obrigado pela atenção, viu? Senhores vereadores, iremos para a página de cumprimento. Projeto 29 de 2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Barretos para finalidades que específica. Quero cumprimentar nesta oportunidade o presidente, senhor Manuel Alexandre, da Associação Comercial que se encontra presente, desejar boas-vindas. A Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Existo. Senhor presidente, eu li o projeto, mas eu não consegui entender qual o objetivo final a que se destina esse projeto. Eu não quero incorrer em erro, porque nós estamos tratando com uma entidade de representação da maior importância da cidade. Por isso, eu venho requerer vistas de uma semana para poder ter a oportunidade de analisar melhor esse projeto. É regimental, eu coloco em votação o pedido de vista do vereador. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista por uma semana. Com justificativa de voto, o vereador Euripinho.
cumprimentando o nosso presidente da CIB, que se encontra no plenário. Com relação a esse projeto, é apenas a parceria, a CIB e Prefeitura, eu acho que deve existir com relação às datas comemorativas. Então, isso aí é apenas para referendar um compromisso entre a CIB, que vem fazendo um brilhante trabalho, juntamente com o poder público, para que as coisas possam caminhar junto, e assim, quem ganha é o povo. Primeira discussão. Projeto de lei complementar de 4 de 2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que inclui dispositivo na lei complementar 6 de 27 de dezembro de 1994, do Código Tributário do município, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia. O doutor Otávio Alves Garcia apresentou parecer por escrito. Esse será lido pelo primeiro secretário. Senhores vereadores, antes do primeiro secretário fazer a leitura, para a atenção dos senhores, esse projeto visa, é aquele projeto do ISS, estabelecendo o percentual para a cobrança de 45% para a mão de obra do valor total da nota. Atenção para a leitura do parecer do vereador. Tenha presente a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 4/2005, cujo objeto consiste na inclusão de dispositivo legal na lei complementar 6 Desculpa, vereador. de 94. Quanto à análise da legalidade do projeto de lei complementar, nada temos a acrescentar. A manifestação da diretoria jurídica, pois em consonância com o artigo 148 do Código Tributário Nacional, sem qualquer questionamento, a priori, acerca de sua constitucionalidade. Muito embora essa seja duvidosa, pois o imposto deve ser manter sua relação direta com a prestação de serviços, valendo sua aferição para a quantificação do critério quantitativo. Porquanto, em observância ao princípio da presunção da validade das normas, enquanto vigentes o sistema, o presente projeto de lei complementar atende às disposições constantes do artigo 148 do Código Tributário Nacional e, a priori, é o que basta. Por outro lado, data máxima vênia, conquanto tratar-se de nova disciplina, tanto que efetivada através de lei complementar, a ser instruída as disposições do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 6/94, algumas questões de natureza legal, quiçá constitucional, devem ser abordadas. Nada, obstante o legislador do Código Tributário Nacional, artigo 4, apontou como um critério definidor da natureza jurídica de um tributo como sendo seu fato gerador. Laborou em equívoco, pois, na verdade, o que deve se levar em consideração, tanto o fato gerador ou fato jurídico tributário, quanto a base de cálculo. Na lição da doutrina, não é suficiente a descrição hipotética do fato jurídico tributário para que conheçamos a planta funcional do tributo. É preciso que examinemos, antes de mais nada, por imposição hierárquica, a base de cálculo, a fim que a natureza particular do gravame se apresente na complexidade do seu esquemático formal. Paulo Barros de Carvalho, curso de Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 2003, página 27 e 28. Quanto à natureza jurídica do tributo em análise, não há dúvidas que se trata de imposto, tributo desvinculado, posto que é exigido em decorrência da efetiva prestação de serviço, ISS, pelo contribuinte, cuja base de cálculo, na hipótese, se pretende seja de forma arbitrada e, com isso, considerando a natureza fáticas verificadas no ato administrativo de lançamento, inclusive visando evitar o acompanhamento constante de obras. Nesse sentido, o princípio ficará com qualquer justificativa de cobrança da taxa de poder de polícia da fiscalização de obras. E esse seria um dos fundamentos ao questionamento da inconstitucionalidade da base de cálculo arbitrada.
Por certo, muito embora a base de cálculo de um tributo esteja presente no critério quantitativo, tem estas funções de medir as proporções reais do fato, compor a específica determinação da dívida e confirmar, afirmar ou infirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da norma. Nesse sentido, conforme preceituado pela doutrina, o professor espanhol Juan Mallaro Massanetti, há poucos anos enriqueceu a doutrina com um excelente ensaio que retoma a visão, por assim dizer, eclética, associando subitamente à base de cálculo aquilo que denominamos critério material da hipótese tributária. Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na consequência do regra matriz tributária, que se destina primordialmente a dimensionar a intensidade do comportamento incerto no núcleo jurídico, para que, combinado com a alíquota, determinado valor de prestação pecuniária, paralelamente, tenha a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar critério material expresso na composição do suposto normativo. Paulo de Barros Carvalho, obra citada, página 327. Nestes termos, conforme já consignado para análise da planta fundamental de um tributo, deve-se levar em consideração tanto a hipótese de incidência, prestação de serviço, quanto a base de cálculo, arbitrada. Inclusive, digno de nota, a base de cálculo de um tributo sempre prevalecerá sobre a hipótese de incidência, quando houver um desencontro entre esses. Feitas essas sucintas considerações, passamos a analisar o projeto de lei complementar em questão, cujo objetivo, ao nosso ver, é a criação de nova forma de tributação do ISS, nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação tributária, quando da emissão da nota fiscal, relativa à prestação de serviços de mão de obra na construção civil, seja omisso ou venha apresentar declaração ou estabelecimentos não merecedores de fé, caso em que a autoridade administrativa arbitrará a base de cálculo para o recolhimento do imposto, do tributo ISS, considerando o valor ou o preço de bens, direitos, serviços e atos jurídicos praticados pelo mesmo durante a prestação do serviço. Vimos a importância da base de cálculo na construção da regra matriz tributária, diga-se da instituição do próprio tributo, já que, ausente esta, sequer se pode falar da existência do próprio tributo. Temos que, na hipótese, trata de uma verdadeira instituição da moralidade de tributação, e para que construir a regra matriz, tem que necessariamente buscar os demais elementos normativos, antecedente e consequente da norma, os quais existentes no ordenamento jurídico municipal, tendo como base de cálculo arbitrada o percentual de 45% do valor total da nota fiscal, relativamente ao preço do serviço nas situações em que o valor material esteja incorporado à obra. Nesse sentido, na construção do arquétipo tributário, regra matriz, com todos os seus critérios, material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo, verifica-se a instituição de nova base de cálculo, arbitrada, a qual, até então inexistente no ordenamento jurídico tributário do município, já que se leva em consideração o preço do serviço declarado pelo contribuinte, quando da emissão da nota fiscal de prestador de serviço, que está instituindo uma nova modalidade de tributação do ISS, Imposto sobre Serviços. Por outro lado, para aqueles que entendem em contrário, ou seja, que não está se criando uma nova forma de tributação, sem dúvida, poder-se-á falar na majoração da base de cálculo existente. Isto é, nas hipóteses escritas no item 7.02 da lista de serviços, anexa à Lei Complementar 44/2003, ter-se-á a base de cálculo percentual de 45% do valor constante da nota fiscal emitida. Em caso, estará majorando a base de cálculo do ISS ao percentual de 45% do valor da nota fiscal relativamente à mão de obra. Isto considerando as hipóteses em que o valor material esteja incorporado à obra, tudo com a finalidade de evitar o acompanhamento, a fiscalização de obras e construção civil e auditoria. Como já decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe o artigo 97 e seus incisos 2º, parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional em verbis. Artigo 97. Somente a lei poderá estabelecer majoração de tributos. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração de tributos à modificação da base de cálculo, que é importante torná-la mais oneroso. Previno abuso por parte dos administradores municipais, os dispositivos em apreço foram interpretados pelo Supremo Tribunal Federal.
no sentido que, salvo a hipótese acima exposta, somente por meio de lei editada, com observância ao princípio da anterioridade, poderá o gestor público alterar a base de cálculo do tributo. Supremo Tribunal Federal, recurso especial número 234.065 do Rio de Janeiro, ministro relator Ilmar Galvão. Nesse sentido, numa outra situação, seja em se tratando de criação de nova forma de tributação do ISS ou instituição de nova base de cálculo, seja da decorrência da majoração do preço base de cálculo já existente para fim de tributação do ISS, deve observar-se a regra do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, princípio da anterioridade. Com a majoração da base de cálculo existente para fins de tributação do ISS, criou-se nova forma de calcular o tributo, em prejuízo do contribuinte, conquanto a observação da regra constitucional da anterioridade é medida em vigor. No princípio constitucional da anterioridade, consagra que nenhum tributo pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que instituiu ou que o aumentou. Com a instituição da nova base de cálculo, para fins de tributação pelo ISS ou majoração existente, para aqueles que assim entendem, criou-se a nova modalidade de tributação, conquanto deve-se observar a regra constitucional da anterioridade. Assim sendo, uma vez aprovado o projeto de lei complementar ora em análise, a regra matriz tributária, com fundamento no artigo 59, parágrafo 2º da Lei Complementar 6 de 94, geral e abstrata, somente produzirá eficácia no exercício seguinte à sua publicação. Para adequarmos o projeto à forma legal, bem como corrigir o erro formal no texto, para apresentarmos a apresentação do plenário, as seguintes emendas. 1. Emenda substitutiva ao artigo 1º do projeto, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1. Fique incluído no artigo 59 da Lei Complementar 6, de 27 de dezembro de 94, com as alterações subsequentes. Parágrafo 2A, a seguinte redação. A base de cálculo do valor de serviço previsto no subitem 7.02 da lista de serviços da Lei Complementar, imposto pela Lei Complementar 44, de 17 de dezembro de 2003, quando nele incluído o material incorporado à obra, será de 45% do total da nota fiscal, devendo o prestador de serviço destacar essa condição na mesma, admitido prova em contrário. 2. Emenda substitutiva ao artigo 2º, para que passe a ter a seguinte redação. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2006, ressalvadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 2 de maio de 2005, vereador Otávio Alves Garcia. Atenção, senhores vereadores. Está em discussão o projeto, bem como as emendas apresentadas pelo vereador Dr. Otávio Alves Garcia, que acabou de ser lida pelo primeiro secretário. Está em discussão. E com a palavra o vereador Dr. Oswaldo Cael. Eu só queria orientar os senhores vereadores, por dever, que não tem mais prazo para pedido de vista. Tem que ser votado nesta noite. Você pede para mim uma caneta amarela? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos acompanham na galeria, esse projeto eu iria começar dizendo que o presidente da casa acabou de mencionar, que tem que ser votado. A favor ou contra, mas tem que ser votado. O parecer do vereador Otávio Alves Garcia, nosso companheiro de Câmara, amigo pessoal, companheiro de bancada, muito bem elaborado, com todo respeito, e por isso que nós nos damos muito bem, porque vivemos numa democracia onde um respeita a opinião do outro, e nem sempre as nossas opiniões são iguais. Eu não concordo com o parecer do mesmo. Eu não concordo porque o parecer do vereador Dr. Otávio João Mineiro não é contrário ao projeto. Ele simplesmente entende que
em sendo aprovado, ele teria que vigorar a partir do ano tributário de 2006, pelo princípio da anterioridade, por ser uma criação, segundo ele, de imposto. Mas não é uma criação de imposto, porque já existe. Esse imposto já existe há anos. O que está se fazendo é alterando a maneira de cobrança. E essa alteração, eu quero dizer a vocês, aconteceu depois que o pessoal da parte financeira da prefeitura, Existo, analisou a reforma do Banco do Brasil. A firma que está fazendo a reforma do Banco do Brasil e uma quantidade significativa de obras da nossa cidade são realizadas por firmas de fora da nossa cidade. Nós sabemos disso. Essa firma apresentou no setor financeiro da prefeitura a seguinte conta: 90% do custo da obra, Kiko, 90% era material e 10% mão de obra. Segundo as estimativas do Brasil e de outros países, pelas informações que nós obtivemos, numa obra, a proporção não é essa, evidentemente, 90% de material e 10% de mão de obra. Então, foi solicitado a essa empresa, a essa firma, as notas do material utilizado na reforma para se comprovar que no valor total da obra se gastou realmente 90% em material. Essa firma alegou que, por ser uma firma que presta serviços a todas as agências do Banco do Brasil, ela compra o material em grande quantidade, fica estocado, então, quando necessita para uma agência, ela pega o material, então ela não tem como comprovar isso daí. Ora, nós sabemos que isto pode-se figurar uma evasão de rendas para o município. Não é justo uma firma de fora ou de Barretos realizar uma obra e declarar nessa obra um percentual ínfimo de mão de obra, como foi feito. Isto vai gerar menos divisa para o município, vai entrar menos dinheiro nos cofres do município. Crianças carentes receberão menos educação, menos alimentação, menos saúde, menos noções de higiene. A saúde pública receberá menos recursos que serão desviados para uma empresa, que está sonegando o nosso município, prestando obra dentro do nosso município e sonegando o mesmo. Este projeto nada mais é do que promover justiça. Justiça em todo tipo, em todo segmento que se possa pensar. O projeto estabelece a cobrança de 45% para a mão de obra, e esse 45% na mão de obra só será cobrado única e exclusivamente se a empresa que prestou aquele serviço, a construtora que fez aquela construção, não apresentar as notas. Se a empresa apresentar as notas e se comprovar que naquela construção as notas apresentadas foi 90% de material, foi 95%, foi 85%, será cobrado só o restante para chegar no 100% de mão de obra. A empresa chega, eu tenho as notas que comprovam que nessa construção eu gastei 75% de mão de obra. Então, o ISS será cobrado em torno de 25%. Se, numa construção, a empresa chega, apresenta a nota, o total da construção, eu tenho as notas que comprovam que eu
gastei 80% em material. Comprovou que gastou 80% em material, a cobrança do ISS, de dinheiro que vai ficar nos cofres públicos para ser aplicado no barretense, na criança, no idoso, na saúde, na educação, vai ser em torno de 20%. E assim por diante. Se apresentar 70%, vai ser cobrado ISS na mão de obra de 30%. Agora, se a empresa, uma empresa que faz uma obra, tem que ter, no mínimo, responsabilidade. Nós, todos nós aqui, se você vai fazer uma viagem para São Paulo, a serviço da Câmara, você só vai ser ressarcido se você apresentar todas as notas de tudo que você fez. E se você não apresentar nota, você vai ser escrachado na imprensa de todo tipo. Se vocês forem no Congresso de Municípios e não apresentarem as notas, vocês também serão ridicularizados e serão criticados por todo, e com justiça. Porque nós temos que ter seriedade, nós temos que ter transparência. E uma firma que participa de uma licitação e ganha essa licitação, está construindo na cidade dela mesmo, ou uma firma de fora que está construindo aqui, tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito à nossa cidade. Tem que ter nota, tudo. Você tem que ter nota para tudo. Então, esse projeto, que não é somente de Barretos, todas as cidades, tem Rio Preto, tem Piracicaba, tem Sorocaba, tem Ribeirão Preto, tem. Qual é o valor que está nos 40, 45, 40, é em torno disso, que foi uma. Isso aqui não foi uma homenagem à bancada do PSDB, que foi 45, não é isso. Foi dado estimativa, foi feita uma estimativa em todo o Estado. O que nos importa aqui é o Estado de São Paulo. E chegou-se nesse valor, que será cobrado ISS de 45% relativo à mão de obra, única e exclusivamente se a firma construtora não apresentar nota. Pô, mas se tem uma firma que vai fazer uma construção, como é que não vai apresentar nota? Se não apresentar nota, já é uma firma que está sob suspeita. Ou está querendo levar vantagem em cima do nosso município. Então, por isso que este projeto não está criando imposto, não está criando tributo, que já existe. Simplesmente está alterando para evitar uma evasão de receita. Para que uma empresa que venha construir em nossa cidade, deixe aqui o que é legal, pague aqui o imposto sobre serviço que é legal, que é referente àquilo que está sendo feito. Então, esse projeto, eu entendo, de uma simplicidade, estava conversando até com o Paulo lá na sala, de uma simplicidade bastante cristalina. Não tem por que se analisar intenções terceiras, outras intenções sobre o mesmo. Ele é simples. Você ganhou a licitação, você está fazendo uma obra na nossa cidade, você vai seguir a lei da nossa cidade. Aqui, nós somos sérios. Aqui nós somos honestos. E nós exigimos seriedade e honestidade. Você está declarando que você investiu, que você gastou tanto em material de construção, você vai provar isso aí, com a nota. Provou, acabou. Não provou? Então você vai pagar ISS sobre 45% de mão de obra. Provou, acabou. Só isto. A parte que você pediu, João. Vossa Excelência estava falando, eu estava observando com uma certa atenção. Não seria melhor, então, fazer um levantamento junto com as empresas construtoras e fixar já um valor real para não ter como a pessoa sair daquilo? Porque nota a pessoa pode apresentar, ela vai dizer, não, eu gastei 90% de material e 10% de mão de obra, sendo que, na realidade, é completamente diferente. E se fixasse, por exemplo, 45 ou 40 ou 38, fala, não, vai pagar isso, esse valor. E acho que seria um patamar justo e não teria tanto problema, não é mesmo, Caio? Aí já seria uma arbitrariedade, seria uma imposição ilegal que nenhum município, nenhuma instituição
dentro da Constituição, do Código Tributário, pode fazer. Porque todos nós, pessoa física, pessoa jurídica, na Receita Federal, seja lá o que for, nós temos o direito de apresentar notas. Essas notas podem ser questionadas, mas nós temos como apresentar nota. É o que a Receita faz, em termos de recibo, em termos de nota, tudo. Mas todos nós temos direito de apresentar nota do material que a gente refere ter comprado. Então, nesse caso, essa sua sugestão não pode ser feita porque seria uma arbitrariedade, uma imposição ilegal. Então, neste projeto, se